Como a gente tem um déficit de percepção sobre a questão racial no Brasil, a gente percebe esse tipo de problema em bancas de heteroidentificação, né? Primeiro, as pessoas não têm clareza que, por exemplo, o que ela é. Muitas vezes a gente chega numa conclusão por meio de um processo de exclusão. Então, assim, eu não sou branco, eu não sou preto, eu sou pardo. Não é uma perspectiva afirmativa, é por exclusão. Segundo, eu acho interessante falar disso, raça não é um critério biológico, isso já está superado há mais de 100 anos. Quando a gente descobriu formas de analisar o DNA humano, a gente percebeu que as nossas diferenças são tão pequenas e, eventualmente, assim, eu seja mais próximo, geneticamente falando, de você do que de uma outra pessoa que seja mais parecida comigo. Não existe raça do ponto de vista genético. O que a gente percebe é raça na perspectiva social, ou seja, formas diferentes de perceber pessoas e de tratar essas pessoas. E esse é o ponto. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que o processo de miscigenação no Brasil cria situações como famílias interraciais que têm pessoas brancas, pretas e pardas que compartilham, inclusive, o DNA de determinada forma. Só que não é uma análise de origem, não é uma análise de genética, é uma análise fenotípica, é uma análise como você é visto pela sociedade e, consequentemente, como você é tratado. Por exemplo, sou filho de uma mãe branca com um pai negro, mas isso não me faz branco. Ser filho de uma pessoa branca não me faz branco. Então me faz ser vítima de racismo no restaurante perto do tribunal, já fui abordado violentamente pela polícia, sou seguido em supermercado. Então, assim, ser filho de branco não me faz branco. Assim como ser uma pessoa que apresenta fenótipos de pessoa branca, é vista socialmente como branca, ser filha, neta de uma pessoa negra, não faz dela negra, não faz ela viver o racismo. E a banca tem essa difícil missão, né? Porque a banca, no meu ponto de vista, ela não é feita para dizer o que a pessoa é. Acho que a própria pessoa tem a sua percepção sobre si, exceto flagrantes fraudes. Agora, a banca tem uma missão que é a pessoa que concorre como cotista em um processo seletivo. Ela é destinatária dessa política afirmativa? Quando a gente pensou essa política lá atrás, a gente estava pensando nessa pessoa. E qual que é o critério que eu sugiro, né, que bancas observem? É identificar nessa pessoa os mesmos traços que fazem as pessoas negras serem discriminadas. Se você identificar uma paridade, né, entre os corpos que são discriminados e os corpos que pleteiam vagas em universidade, no serviço público, a gente vai ter ali, então, uma identificação. Porque a política afirmativa é para corrigir discriminação. Então, se o seu corpo não é o corpo discriminado, não é para você a política afirmativa. E aí a gente tem, inclusive, um critério que fala isso, assim, né, a zona cinzenta é a passabilidade. Você tem pessoas que vão ter ali alguns fenótipos, tem uma pele mais clara, mas tem alguns traços. É difícil, chega um campo que fica cinzento essa definição. Mas é interessante porque o freguês das instituições de segurança pública é muito evidente. Para alguém chamar o outro de macaco no meio da rua, em plena luz do dia, ele sabe muito bem com quem ele está falando. Ele não tem dúvida sobre quem é o destinatário dessa ofensa. Então eu acho que também a gente consegue chegar num consenso de não dúvida sobre a política afirmativa. A política afirmativa, para mim, ela é então destinada a essas pessoas que todo mundo vai olhar e dizer, ali está uma pessoa negra.